Se você está vendo isso, já é tarde demais. Eles estão vindo para você também. Como alguém tão famoso acabou no centro do terror mais profundo da internet? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A luz suave dos LEDs azuis iluminava o quarto de Lucas, enquanto ele ajeitava o microfone e verificava os últimos detalhes de sua live. Com milhões de seguidores fiéis, o streamer era conhecido por sua coragem ao explorar os cantos mais obscuros da internet. Essa noite, no entanto, parecia tranquila demais. O tipo de noite em que o tédio espreitava como uma sombra. Ele iniciou a live com seu típico entusiasmo. Fala, galera! Hoje vamos explorar o lado mais bizarro da Deep Web. Mandem links nos comentários e eu escolho os melhores para a gente conferir juntos. A audiência explodiu de mensagens como sempre. Links esquisitos, sites de teorias da conspiração, jogos amaldiçoados, nada que Lucas já não tivesse enfrentado. Até que uma mensagem peculiar chamou sua atenção. Era um simples. Clique aqui se tiver coragem. O último canal. O link vinha de um usuário sem foto de perfil, chamado Observador 001. Lucas hesitou por um instante, mas a curiosidade e o desejo de surpreender sua audiência falaram mais alto. Ele clicou. A tela escureceu e por alguns segundos, tudo o que se ouvia era o som de sua própria respiração. Então, uma transmissão ao vivo surgiu. A imagem era granulada, como se gravada por uma câmera escondida. No centro do quadro, uma pessoa estava sentada em uma cadeira de metal, amordaçada e com as mãos amarradas. Os olhos estavam arregalados de puro terror. Galera, o que é isso? É algum tipo de brincadeira? Lucas perguntou, mas a inquietação já começava a dominar seu tom de voz. No chat, seus seguidores estavam em frenesi. Isso é fake? Parece real demais. Desliga, Lucas! Enquanto ele tentava entender o que estava vendo, a transmissão ficou estática por um segundo e então, a pessoa na cadeira foi substituída por outra imagem. Um quarto que Lucas conhecia bem, o seu próprio estúdio. Ele ficou paralisado. No fundo do vídeo, um reflexo na tela mostrava alguém parado atrás dele, mas quando se virou, o quarto estava vazio. Bem-vindo ao último canal, Lucas, disse uma voz eletronicamente distorcida, ecoando pelos fones de ouvido. A transmissão cortou, deixando a tela preta e o coração de Lucas disparado. A live foi interrompida, mas antes que Lucas pudesse recuperar o fôlego, uma nova notificação chegou. Uma foto sua, tirada naquele exato momento, de um ângulo impossível. O estúdio de Lucas parecia mais frio do que o normal. Ele ficou imóvel, encarando a tela do computador, enquanto as notificações de mensagens pipocavam incessantemente no chat. A foto que ele acabara de receber o mostrava de um ângulo impossível. Era como se alguém estivesse escondido dentro do estúdio, tirando a foto bem atrás dele. Ele se levantou de súbito, os olhos varrendo o ambiente. Nada parecia fora do lugar, mas o silêncio agora parecia ensurdecedor. Ele tentou disfarçar o nervosismo diante da câmera, voltando para a live. Pessoal, alguém deve estar tentando trollar. Vou descobrir o que está acontecendo. Fiquem tranquilos. Apesar de sua tentativa de soar confiante, sua voz tremia ligeiramente. Ele finalizou a transmissão, encerrando o show para seus milhões de seguidores, mas sabia que a noite estava longe de acabar. Lucas começou a investigar o misterioso canal. Ele vasculhou fóruns obscuros e grupos de discussão na Deep Web, tentando encontrar qualquer menção a O Último Canal. O que ele encontrou foi ainda mais perturbador. Rumores de pessoas que haviam assistido ao canal e desaparecido logo depois. Relatos de indivíduos sequestrados sendo transmitidos ao vivo, enquanto espectadores faziam doações para prolongar o espetáculo. E o mais assustador, o canal parecia ser uma espécie de jogo, onde as vítimas eram observadas até serem capturadas. Lucas fechou o notebook com força, tentando afastar as imagens da cabeça.
Sua respiração estava acelerada. Isso não pode ser real, ele sussurrou para si mesmo. Foi então que o som familiar de uma notificação ecoou no quarto. Ele olhou para a tela do celular e gelou. Era uma mensagem anônima. Você assistiu? Agora é sua vez. Ele ignorou a mensagem e tentou se distrair. Decidiu revisar os clipes da live que havia acabado de encerrar, buscando algo estranho nos momentos em que o canal apareceu. Enquanto avançava pelos minutos gravados, notou algo estranho. Em um ponto do vídeo, enquanto ele estava distraído, digitando no teclado, uma figura apareceu no reflexo de sua estante de vidro. Ela estava parada, imóvel, atrás dele. Lucas pausou o vídeo, o coração quase parando. Ele aumentou o brilho da tela, ampliou o reflexo e ali estava. Uma silhueta indistinta, apenas por alguns segundos, antes de desaparecer. Ele foi até a estante e começou a examinar o lugar onde a figura parecia estar. Não havia ninguém, mas ao se agachar, ele notou algo que não deveria estar lá. Uma pequena câmera presa discretamente no rodapé, apontando diretamente para a cadeira onde ele sempre fazia suas lives. Antes que Lucas pudesse processar o que tinha acabado de encontrar, a luz de seu estúdio piscou freneticamente, e o computador, mesmo desligado, ligou sozinho, exibindo novamente a transmissão do último canal. Desta vez, a mensagem era clara. Estamos assistindo. Agora, assista você. Lucas recuou, o coração batendo tão rápido que parecia prestes a sair do peito. A tela do computador, que ele tinha certeza de ter desligado, agora exibia novamente a transmissão do último canal. O vídeo mostrava o mesmo quarto de antes, o estúdio de Lucas. Só que desta vez, algo estava diferente. A cadeira onde ele se sentava para fazer suas lives estava vazia, mas não por muito tempo. Uma sombra começou a aparecer no fundo do vídeo, movendo-se lentamente em direção à câmera. Lucas assistia, hipnotizado, enquanto a figura se aproximava. Mas o detalhe mais assustador era que, no reflexo da tela, ele conseguia ver sua própria expressão aterrorizada, exatamente como estava naquele momento. O som de passos ecoou no estúdio. Lucas virou rapidamente, os olhos varrendo cada canto do quarto. Ele estava sozinho, ou pelo menos era o que queria acreditar. Decidido a não perder o controle, Lucas pegou o celular e ligou para seu amigo e colega streamer, Diego. Diego era conhecido por seu canal de investigação de casos sobrenaturais e, embora Lucas nunca tivesse dado muita credibilidade a essas histórias, ele sabia que precisava de ajuda. Diego, tem algo muito errado acontecendo. Eu acho que estou sendo vigiado. Preciso que você venha aqui agora. Diego respondeu com calma, mas sua voz tinha uma ponta de preocupação. Calma, cara. Onde você está? Não faça nada sozinho até eu chegar. Enquanto aguardava Diego, Lucas começou a montar um plano. Ele precisava entender como a câmera chegou ali e quem estava por trás disso. Armado com uma chave de fenda, ele desmontou a câmera do rodapé e a conectou ao computador, na esperança de rastrear a origem. Mas o que ele encontrou foi ainda pior. Ao acessar o sistema da câmera, uma notificação apareceu na tela. Rastreamento ativado. O software começou a exibir uma série de imagens em sequência. Era uma espécie de arquivo de vigilância, e todas as fotos eram de Lucas, dormindo, trabalhando, saindo para comprar comida. Cada momento dos últimos 3 dias estava documentado. Diego chegou pouco depois, batendo na porta com força. Lucas, abre logo! Aliviado, Lucas destrancou a porta e praticamente arrastou Diego para dentro, trancando-a novamente. Cara, olha isso! Disse ele, mostrando as imagens no computador. Diego franziu o senho. Isso é... sério? Alguém realmente te monitorou assim? E por que você não me contou antes que estava mexendo com essa parada de Deep Web? Lucas explicou rapidamente o que havia acontecido, desde o link enviado pelo tal observador Uzil-01, até a figura no reflexo e a câmera escondida. Diego ficou pensativo, andando de um lado para o outro no pequeno espaço do estúdio.
Se isso é mesmo uma ameaça real, precisamos sair daqui. Quem quer que esteja fazendo isso sabe tudo sobre você, inclusive onde você mora. Não dá para ficar parado esperando algo acontecer. Antes que pudessem decidir o próximo passo, uma nova mensagem apareceu na tela do computador. Diego não deveria estar aqui. No exato momento em que leram a mensagem, o som de um vidro se quebrando ecoou pela casa. Diego e Lucas correram para a sala de estar, apenas para encontrar a janela aberta e uma figura encapuzada do lado de fora, olhando para eles antes de desaparecer na escuridão. Lucas e Diego ficaram paralisados, encarando a janela aberta. A figura encapuzada havia sumido, mas o rastro deixado para trás era impossível de ignorar. Um pedaço de papel preso na moldura os fez estremecer ainda mais. Diego puxou o papel com cuidado, revelando uma mensagem escrita em tinta vermelha. Você é o próximo protagonista. Saia e a história termina mais cedo do que deveria. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a escuridão do lado de fora. Lucas sentiu o suor escorrer pela testa enquanto Diego examinava a janela com olhos atentos. Isso não é só um aviso, Lucas. É uma ameaça. Esse pessoal não tá brincando, disse Diego, virando-se para ele. Lucas concordou com a cabeça, mas sua mente estava correndo a mil. Eles estavam sendo observados, perseguidos. E pior, quem quer que fosse, estava 2 passos à frente. Determinados a não ficar à mercê do desconhecido, os dois começaram a bolar um plano. Primeiro, trancaram cada porta e janela da casa e cobriram qualquer câmera ou lente visível. Depois, decidiram rastrear o tal último canal. Esses caras não podem ser fantasmas. Devem deixar algum rastro, disse Diego, já acessando fóruns na Deep Web. Mas a gente precisa ser rápido. Eles não vão esperar. Lucas conectou a câmera que havia encontrado ao computador novamente, na esperança de descobrir mais sobre os arquivos de vigilância. Ao abrir o sistema, ele percebeu que havia um mapa escondido entre os dados, mostrando a localização de múltiplos pontos. Um deles estava marcado como ativo, localizado a poucas quadras de sua casa. Diego, olha isso. É um sinal ativo. Pode ser a origem de tudo isso, disse Lucas apontando para a tela. Diego franziu o senho. Você tá maluco? A gente não vai até lá. É óbvio que eles querem que você siga o caminho deles. É como pisar numa armadilha. E se for a única forma de acabar com isso? Lucas rebateu com a voz tensa. Eu não vou ficar aqui esperando eles invadirem minha casa de novo. Com relutância, Diego concordou. Eles pegaram lanternas e o celular de Lucas, com a localização marcada, e saíram para investigar. A caminhada pelas ruas desertas da cidade parecia interminável. Cada som parecia ampliado, cada sombra mais ameaçadora do que nunca. O sinal os levou até um prédio abandonado, com janelas quebradas e uma aura de puro abandono. A porta da frente estava entreaberta, balançando com o vento. Se isso não é uma armadilha, eu não sei o que é, murmurou Diego. Lucas respirou fundo. A gente precisa entrar. O interior do prédio era tão sinistro quanto o exterior, com o chão coberto de detritos e o ar pesado de mofo. Os dois avançaram lentamente, com Diego segurando uma barra de ferro que havia encontrado no caminho. No fundo do corredor, uma luz fraca piscava. Eles a seguiram, encontrando uma pequena sala onde um monitor antigo exibia um vídeo ao vivo. Era o estúdio de Lucas novamente, mas agora estava completamente vazio. Isso não faz sentido. Por que mostrar o estúdio se a gente não tá lá? Perguntou Lucas, confuso. Diego não respondeu, mas apontou para um canto da sala. Um microfone estava conectado a um aparelho de som. De repente, uma voz familiar ecoou pelo ambiente. Achamos que você não viria, Lucas. Antes que pudessem reagir, a porta atrás deles se fechou com um estrondo, trancando-os lá dentro. O monitor mudou para outra transmissão. Eles mesmos, presos na sala, observados de vários ângulos por câmeras que nem tinham notado. A porta trancada fez Lucas e Diego se sobressaltarem, e a imagem no monitor, eles mesmos presos na sala, os encheu de pavor.
Diego correu até a porta, batendo com a barra de ferro, mas era inútil. O som do metal ecoava pela sala, mas a saída não cedia. Lucas, eles planejaram isso. É exatamente onde queriam que estivéssemos. Diego gritou, virando-se para encarar o amigo. Lucas tentou manter a calma, mas seu coração batia como um tambor. Ele se aproximou do monitor, examinando as imagens. As câmeras pareciam estar escondidas em cada canto da sala. Era como se fossem ratos em uma armadilha. Precisamos pensar. Deve haver uma forma de sair, respondeu Lucas, tentando soar firme, mas sentindo o pânico tomar conta. De repente, o monitor piscou e a transmissão mudou. Agora, o vídeo mostrava outra sala, semelhante àquela em que estavam presos. No centro, havia uma cadeira de metal com alguém amarrado a ela. A cabeça da pessoa estava coberta por um saco preto, mas sua respiração acelerada era audível. Uma voz distorcida ecoou pelos alto-falantes. Bem-vindos ao jogo, Lucas. As regras são simples. Ou você colabora, ou alguém paga o preço. Lucas olhou para Diego, confuso e assustado. O que eles querem dizer com colaborar? A voz continuou. Responda à pergunta correta e ambos saem daqui. Responda errado e o tempo dessa pessoa se esgota. Escolha rápido, porque o relógio está correndo. Uma contagem regressiva apareceu na tela. 0500. O monitor mostrou a pergunta. Você sabe quando tudo começou, Lucas? Qual foi a primeira transmissão do último canal? Lucas ficou paralisado. Ele tinha assistido ao canal apenas uma vez e não fazia ideia de como responder. Ele olhou para Diego, que apenas balançou a cabeça. Eles estão brincando com a gente. Isso não é um jogo. É uma execução disfarçada. Diego murmurou. Lucas tentou pensar. Ele revisou mentalmente tudo o que havia lido sobre o canal, todos os rumores nos fóruns. Finalmente, lembrou-se de um comentário de alguém no chat durante sua live. 7 anos atrás, acho que foi há 7 anos, disse Lucas, hesitante. Ele digitou a resposta no teclado que estava conectado ao monitor. 7 anos. Por um momento, a sala ficou em silêncio. Então, a contagem regressiva parou. A voz distorcida voltou. Resposta errada. Lucas e Diego ficaram em choque enquanto a tela exibia um close da pessoa amarrada. O saco preto foi removido, revelando o rosto de uma jovem aterrorizada. Ela tentou gritar, mas sua boca estava coberta por fita adesiva. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, a transmissão foi interrompida e um som de estalo ecoou pelos alto-falantes. Lucas sentiu o estômago revirar ao imaginar o que havia acontecido. De repente, as luzes da sala começaram a piscar, e um som metálico de algo se movendo foi ouvido atrás deles. Diego apontou para a parede do fundo, que agora se abria lentamente, revelando um corredor estreito e escuro. Isso não é bom, disse Diego, segurando a barra de ferro com mais força. Não temos escolha, respondeu Lucas, tentando parecer corajoso. Eles querem que a gente continue. Quando começaram a andar pelo corredor, uma nova transmissão surgiu no monitor atrás deles, mostrando Lucas e Diego avançando pela escuridão. A voz voltou rindo. Vocês mal começaram. O próximo movimento será decisivo, se conseguirem chegar lá. Lucas e Diego avançavam pelo corredor estreito, iluminado apenas pelas lanternas de seus celulares. Cada passo parecia ecoar como um aviso. O som de gotas caindo do teto misturava-se ao silêncio opressivo, criando um ambiente sufocante. O ar ali era mais pesado, carregado de uma sensação de algo terrivelmente errado. Isso tá parecendo menos com um teste e mais com uma tortura, disse Diego com a voz baixa, mas cheia de tensão. Lucas concordou com a cabeça, mas manteve o foco no caminho à frente. O corredor parecia infinito, até que chegaram a uma porta de metal com um monitor embutido. Assim que se aproximaram, o monitor piscou e mostrou novamente o rosto encapuzado que os encarava com um sorriso maléfico. Vocês sobreviveram à introdução. Agora, as regras mudam.
disse a voz distorcida. Para cada escolha errada daqui em diante, alguém próximo a vocês pagará o preço. Lucas ficou imóvel, o sangue gelando em suas veias. Ele não podia acreditar no que ouvia. Alguém próximo? Do que eles estão falando? Diego perguntou com uma mistura de raiva e medo. Antes que pudessem reagir, o monitor mudou para mostrar um vídeo ao vivo. Era o quarto de Lucas, onde sua irmã mais nova, Marina, estava sentada na cama, distraída com o celular. Não. Eles não podem estar na minha casa, disse Lucas, recuando alguns passos. A voz distorcida soou novamente. Lucas, suas escolhas têm consequências, e o tempo para salvar Marina está correndo. No canto da tela, uma contagem regressiva começou. 30 segundos. A porta de metal se abriu lentamente, revelando uma sala iluminada por luzes brancas cegantes. No centro, havia uma mesa com 2 botões, um vermelho e um azul. No fundo da sala, uma tela gigante exibia imagens ao vivo de Marina, completamente alheia ao que estava acontecendo. Aqui está o jogo, disse a voz. Escolha o botão certo e Marina será poupada. Escolha o botão errado e a história dela termina. Mas cuidado, nem sempre a resposta é o que parece. Diego agarrou Lucas pelo braço. Isso é um truque, Lucas. Eles só querem te manipular. Não pode confiar neles. E se for real? Não posso arriscar a vida da Marina. Lucas rebateu, os olhos fixos nos botões. Lucas tentou pensar racionalmente, mas a pressão era esmagadora. Ele lembrou-se das transmissões anteriores e da forma como o último canal sempre jogava com as emoções das pessoas. Os botões eram uma armadilha, mas ele não podia ignorar o relógio que marcava cada segundo da vida de sua irmã. Se eu apertar um botão, eles ganham. Mas se eu não fizer nada, e se eles realmente forem atrás dela? Lucas disse, lutando contra as lágrimas. Diego, tentando ajudar, começou a examinar a sala. Ele percebeu algo estranho. Havia pequenos buracos nas paredes, quase imperceptíveis. Lucas, espera. Isso aqui parece algum tipo de armadilha física. Se você apertar o botão errado, pode ativar algo aqui dentro, não só lá fora. Diego alertou. O relógio marcava 00.03. E Lucas sabia que não tinha mais tempo. Com a respiração acelerada, ele fechou os olhos e estendeu a mão para o botão azul. A sala ficou em silêncio absoluto. Então, a tela mudou para mostrar Marina novamente, agora olhando diretamente para a câmera com olhos arregalados. Alguém apareceu por trás dela, um vulto encapuzado. Lucas gritou, mas antes que pudesse fazer algo, a tela apagou. Antes que Lucas e Diego pudessem reagir, o chão sob eles começou a tremer, e as paredes da sala se retraíram, revelando um novo corredor. A voz distorcida ecoou novamente. Escolha interessante, Lucas, mas você sabe que os jogos nunca acabam tão rápido. Continue, se tiver coragem. O monitor ao lado da saída acendeu, mostrando uma nova transmissão. Lucas e Diego caminhando pelo próximo corredor. Mas dessa vez, o vulto encapuzado estava logo atrás deles, observando-os de perto. O corredor à frente parecia interminável. Cada passo de Lucas e Diego ressoava com um eco cada vez mais profundo, enquanto a sensação de que estavam sendo observados se intensificava. O ar estava gelado e uma sensação de desespero se instalava no peito de ambos. O vulto encapuzado, que até então era apenas uma presença distante na tela, agora estava visivelmente próximo deles, como uma sombra que se movia nas bordas de seus olhares. Isso não pode ser real. Não pode, murmurou Diego, olhando para trás. Mas ao olhar, não havia nada. O vulto havia desaparecido novamente. Lucas não sabia mais o que pensar. Ele sentia como se tivesse perdido o controle da situação, como se estivesse preso em um pesadelo que nunca terminava. Ele olhou para a tela, onde a transmissão continuava. Mas em vez de mostrar a cena do corredor, agora mostrava um novo cenário. O quarto de Marina, com a porta lentamente se abrindo. Eles estão indo atrás dela,
Eu não posso deixá-la sozinha. Lucas gritou, correndo na direção do corredor, sem parar para olhar para Diego. Lucas, espera! Diego gritou, tentando alcançá-lo, mas Lucas estava possesso, movido por um único pensamento: salvar sua irmã. O monitor no corredor piscou e a voz distorcida falou, como se estivesse nos observando. A pressa de salvar alguém pode ser sua maior falha, Lucas. Lembre-se, tudo tem um preço. A pressa é a aliada do erro. A advertência parecia ecoar na mente de Lucas, mas ele não conseguia parar. Ele precisava chegar até o fim do corredor. Precisava encontrar um jeito de salvar Marina. Mas então, algo aconteceu. O chão se moveu. Não era um tremor natural. Era como se o próprio espaço estivesse se distorcendo, tomando forma. O corredor começou a se estreitar, as paredes se fechando como se quisessem engoli-los. Isso é uma armadilha! Diego gritou, tentando puxar Lucas de volta. Mas o corredor não dava mais espaço para a fuga. As paredes se moviam com uma precisão implacável, e conforme o tempo passava, o espaço se reduzia cada vez mais. Lucas sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se o ar estivesse sendo sugado para fora da sala. A tela do monitor à frente piscou mais uma vez, mostrando agora a imagem de Marina, com os olhos cheios de pavor. Alguém se aproximava dela, e o vulto encapuzado apareceu atrás da jovem, com uma lâmina nas mãos. O relógio de contagem regressiva para a vida de Marina havia sumido. O tempo não era mais uma preocupação. O único som agora era o ritmo constante do batimento cardíaco de Lucas, ecoando em sua mente. "Marina!" Ele gritou, mas sua voz parecia fraca, diluída na vastidão do corredor estreito. Ele estava começando a perceber que talvez já fosse tarde demais. Foi quando o vulto se aproximou de Marina, colocando a lâmina sobre sua garganta, que Lucas sentiu o peso do desespero esmagá-lo. O vulto, ao contrário do que Lucas esperava, não fez o que parecia ser o próximo passo óbvio. Em vez disso, olhou diretamente para a câmera e pela primeira vez falou: "A escolha está em suas mãos, Lucas. O jogo nunca acaba, mas a partida pode ser encerrada agora se você fizer a escolha certa." O vulto se afastou, deixando a lâmina sobre a mesa ao lado de Marina. Ele caminhou até o canto da sala, onde havia uma pequena mesa com 2 objetos. Um deles era um botão vermelho, o outro uma faca. A voz distorcida voltou a ecoar pelo corredor. "Marina será poupada se você fizer a escolha certa, Lucas. A faca é a opção fácil, a mais tentadora. O botão, no entanto, isso mudará tudo." Lucas estava congelado. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. O vulto estava à sua mercê, e Marina estava em risco. Ele olhou para Diego, que ao seu lado estava tão perdido quanto ele. "O que a gente faz, Lucas?" Diego perguntou, a respiração ofegante. Eu não sei, Diego. Não sei mais o que é real. Não sei mais em quem confiar." Lucas, em um impulso, avançou para o botão vermelho, mas algo no fundo de sua mente o fez hesitar. Antes de tocar o botão, ele olhou para a tela e viu com horror uma nova imagem. Marina. Mas agora ela estava olhando diretamente para ele, com olhos vazios. Algo estava muito errado. Algo estava muito além do que ele imaginava. O vulto encapuzado, então, se virou para Lucas e falou com uma voz gélida. "Você não entendeu, Lucas. A escolha não é entre salvar ou não salvar. A escolha é quem você vai sacrificar." O som de seu coração batendo mais rápido ecoava em seus ouvidos. Lucas sentia que estava prestes a explodir de pânico, mas ao mesmo tempo, uma sensação de urgência o consumia. Marina estava ali, à mercê de algo terrível, e ele não podia se permitir hesitar. Porém, a frase do vulto ainda reverberava em sua mente. "Quem você vai sacrificar?" Era uma pergunta torturante. Ele olhou para o botão vermelho e a faca. Em sua mente, imagens de Marina, indefesa e aterrorizada, surgiam. Mas agora, ao olhar para o vulto encapuzado, ele sentiu algo gelado, algo que não conseguia ignorar.
a sensação de que a faca poderia ser a solução. Mas quem seria o sacrifício? Diego parecia perceber a mudança na postura de Lucas. Lucas, o que você está pensando? Não me diga que... Eu não sei mais o que fazer, Diego. Eu não sei mais se existe uma escolha certa. Lucas gritou, os dedos tremendo enquanto ele olhava fixamente para os dois objetos. A pressão estava tornando impossível raciocinar. Antes que Lucas pudesse tomar qualquer decisão, o vulto encapuzado deu um passo à frente. Ele estendeu a mão e pressionou um botão invisível na parede, fazendo com que a sala ao redor deles começasse a se distorcer. As paredes se tornaram curvas e as luzes piscavam de forma frenética, criando uma atmosfera ainda mais claustrofóbica. De repente, o monitor ao lado deles acendeu, mostrando uma transmissão em tempo real do quarto de Marina. Ela estava sozinha novamente, mas o vulto se aproximava, em uma direção diferente da que eles haviam visto antes. Desta vez, a lâmina estava em sua mão. A cena no monitor mudou mais uma vez. Agora, Lucas viu uma tela dividida em dois. De um lado estava a imagem de Marina, com o vulto a cercando. Do outro, um close de Lucas, com seus próprios olhos refletindo uma verdade que ele não queria encarar. Olhe, Lucas, não há escolha certa. Você está preso em um ciclo. A decisão que você tomar agora definirá seu futuro e o futuro de Marina. O relógio em seu celular, que antes parecia uma mera distração, agora piscava de forma ameaçadora. 30 minutos. O tempo estava se esgotando e Lucas sabia que o que acontecesse a seguir seria uma decisão irrevogável. Mas ele não estava pronto. Não estava preparado para perder mais ninguém. Você tem que escolher, Lucas. Não há como voltar atrás depois disso. Diego disse com uma voz grave, agarrando seu amigo pelo ombro, tentando impedi-lo de entrar em pânico. Lucas olhou para ele, mas sentia que estava perdendo o controle. O vulto estava ali, assistindo, como se esperasse algo de seu sofrimento. O jogo estava prestes a chegar ao fim. Mas seria possível sair ileso de algo tão macabro? Eu não posso, Lucas murmurou, sentindo as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas ele não estava mais falando para Diego. Estava falando consigo mesmo. Ele olhou para a faca na mesa. Era a maneira mais simples de acabar com tudo, mas... seria isso realmente o fim? Com o sangue pulsando em seus ouvidos, Lucas tomou uma decisão. Ele se aproximou da faca, pegou-a com uma mão trêmula e, antes que pudesse pensar no que estava fazendo, a pressionou contra seu próprio peito. O medo de perder Marina era tão grande que ele não percebeu que, ao fazer isso, estava se entregando ao próprio medo. Mas no último segundo ele parou. Algo dentro dele gritou. Ele não poderia se sacrificar, não dessa maneira. Não! Isso não é o que eles querem! Lucas gritou para si mesmo, olhando para a tela onde Marina estava, agora com os olhos arregalados, como se estivesse em sintonia com sua dor. Foi quando ele viu um movimento súbito. O vulto, que até então estava parado, começou a se mover em direção a Lucas e Diego, mais rápido do que antes. Seus passos eram como ecos, como uma presença que se aproximava com uma certeza aterradora. Antes que Lucas e Diego pudessem reagir, o vulto encapuzado parou na porta da sala e, com uma calma mortal, disse: "Vocês realmente acham que podem sair desse jogo? O sacrifício que vocês estão prestes a fazer será eterno." Enquanto essas palavras se fixavam na mente de Lucas, a tela ao fundo mostrava uma imagem que ele temia mais do que tudo. Marina, em pé diante de uma porta fechada, com a lâmina do vulto sobre sua cabeça. Mas o verdadeiro pesadelo estava prestes a ser revelado. No reflexo da lâmina, Lucas viu seu próprio rosto, uma versão distorcida de si mesmo, com olhos vazios. A sala estava imersa em uma penumbra densa, como se o próprio tempo tivesse parado. O vulto, com seu capuz cobrindo a maior parte do rosto, continuava parado à porta, sua presença esmagadora e insuportável. Lucas sentia sua respiração pesada.
a sensação de desespero tomando conta de seu corpo como uma corrente elétrica. Ele olhou para Diego, esperando encontrar algum traço de razão no olhar do amigo, mas assim como ele, Diego estava perdido, apavorado. A frase do vulto ecoava na mente de Lucas: "O sacrifício será eterno." O peso dessas palavras se intensificava a cada segundo. Ele não conseguia mais distinguir onde acabava a realidade e onde começava o pesadelo. O vulto finalmente falou novamente, sua voz fria e distorcida. "Vocês acham que estão no controle, mas na verdade todos vocês já estão mortos. O que se segue é apenas uma ilusão. A escolha que vocês têm é simples: continuar a luta até o fim ou sucumbir ao inevitável." Lucas sentiu o estômago revirar. O que ele estava ouvindo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, as palavras pareciam tocar uma verdade sombria que ele ainda não entendia. Ele se levantou abruptamente, tentando afastar o peso daquelas palavras, e olhou para o monitor. A imagem de Marina estava lá, mas agora ela estava sozinha em um corredor estreito, uma porta de ferro à sua frente. No fundo do corredor, uma sombra se movia lentamente, e ao seu redor, as paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. "Marina!" Lucas gritou, mas sua voz foi abafada pela sensação de que tudo estava fora de seu alcance. Ele não sabia o que mais fazer, mas uma coisa era certa: ele não podia deixá-la ali, sozinha, enfrentando o que quer que fosse. A tela piscou, mostrando a imagem de Marina, agora olhando diretamente para ele, com os olhos dilatados de terror. Diego, que até então estava em silêncio, finalmente falou, sua voz trêmula: "Lucas, isso é uma armadilha. Tudo isso é para nos destruir. Nada disso é real. Mas se continuarmos a jogar, vamos acabar perdendo." Lucas olhou para o amigo, tentando processar suas palavras. Eles estavam em uma situação sem saída, com o vulto manipulando tudo ao redor deles. Mas ainda assim, a necessidade de salvar Marina era maior. O vulto se moveu, sua sombra envolvendo o ambiente, como se ele estivesse pronto para fazer algo terrível. Ele estendeu a mão e Lucas viu que estava segurando algo que não tinha visto antes: uma chave. A chave parecia brilhar com uma luz fria e intensa, e a atmosfera na sala se transformou, tornando-se ainda mais opressiva. "Essa chave é a sua única saída, Lucas. A chave para a salvação de Marina. Mas para usá-la, você precisa fazer o sacrifício. E o sacrifício tem um preço muito alto." Lucas olhou para a chave e então para o vulto. Ele sabia que aquilo era mais uma mentira, uma jogada do destino cruel. Mas ele também sabia que não tinha escolha. O vulto se aproximou mais de Lucas, sua presença quase física. "A chave está em suas mãos, Lucas. Use-a. Você verá que nada mais importa além disso. O sacrifício é o que vai salvar a todos." A voz do vulto ficou mais sombria, mais ameaçadora. "Mas não pense que sair disso sem pagar o preço será fácil." Lucas sentiu uma onda de pânico tomar conta de si. Ele olhou para a chave e pela primeira vez sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O que seria o sacrifício? O que ele teria que fazer? Ele não sabia se estava pronto para isso. Não sabia se queria saber. Mas então, o vulto falou mais uma vez, com uma autoridade aterradora: "O que você ainda não entendeu, Lucas, é que o jogo nunca acaba. Você é o próximo a ser consumido." Com um gesto rápido, o vulto abriu a porta que estava à sua frente, revelando uma sala escura e vazia. No fundo da sala, uma luz fraca começou a brilhar, iluminando algo que Lucas não queria ver. Uma tela, igual a que ele tinha visto antes. Mas dessa vez, ele estava dentro dela. E no reflexo de sua imagem, ele viu o vulto encapuzado se aproximando com uma faca brilhante em sua mão. "Você escolheu o sacrifício. Agora é hora de pagar." O vulto se aproximava cada vez mais e Lucas percebeu com o horror que não havia mais saída. Ele estava preso no jogo e agora o final estava mais perto do que nunca.
O vulto estava cada vez mais perto, sua presença ameaçadora preenchendo cada centímetro do espaço à sua volta. Lucas sentia o ar se tornar irrespirável, e cada movimento seu parecia ser em câmera lenta. Ele olhou para a chave em suas mãos, agora suadas, e sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Ele havia sido jogado nesse pesadelo sem aviso e tudo o que ele mais queria era escapar. Mas as palavras do vulto ainda ecoavam em sua mente. O jogo nunca acaba. A sala ao seu redor parecia desmoronar, os cantos distorcendo-se como se o próprio universo estivesse colapsando em cima dele. O vulto, cada vez mais próximo, olhou diretamente para os olhos de Lucas, como se estivesse lendo sua alma. "Você acha que pode escapar de mim?" A voz do vulto sibilou, mais profunda, mais ameaçadora. "Você já fez sua escolha. O sacrifício não tem volta." Lucas sentiu o peso daquelas palavras, mas, ao mesmo tempo, uma raiva crescente se formava dentro dele. Ele estava cansado de ser manipulado, cansado de jogar o jogo que o vulto estava impondo. A chave talvez fosse a única chance. Mas o que ela significava? O que ele teria que fazer para realmente salvar Marina e, ao mesmo tempo, pôr fim a tudo isso? O vulto estendeu a mão, fazendo um gesto que parecia indicar que Lucas deveria se aproximar da porta escura, onde a luz fraca ainda piscava. Mas ele hesitou. Ele sabia que, se seguisse por aquele caminho, poderia nunca mais voltar. O vulto parecia ter o controle absoluto, mas... E se ele estivesse errado? E se o sacrifício não fosse o que parecia ser? Marina, do outro lado da tela, agora olhava para ele, suas mãos presas e seus olhos suplicantes. Lucas sentiu o desespero consumir seu peito. Ele sabia que precisava tomar uma atitude que mudaria tudo. "Se eu não fizer nada, o jogo vai continuar. Então, o que eu realmente tenho a perder?" Ele murmurou para si mesmo, tomando uma decisão que parecia tão inevitável quanto aterrorizante. Ele correu até a porta, a chave ainda em sua mão, e a inseriu na fechadura. A porta rangeu e se abriu lentamente, revelando uma sala ainda mais escura e sombria do que o resto. Mas havia algo estranho no ar. Algo familiar. Ele entrou e a sala se iluminou, revelando uma enorme tela de projeção, agora mostrando um círculo de rostos. Conhecidos, familiares. Ele viu Marina, Diego e até mesmo ele mesmo, todos em uma tela, como se estivessem sendo observados. Mas não era só isso. Eles estavam todos com um olhar vazio, como se fossem partes de um grande experimento. "Vocês não estão mais no controle, Lucas." A voz do vulto ressoou atrás dele. "Agora você é uma peça do meu jogo, mas talvez haja uma chance para você ainda." A verdade revelada. Lucas olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Ele percebeu que, naquele momento, a realidade parecia estar se desintegrando. As imagens se distorcendo de uma maneira grotesca. A tela à sua frente mostrou um círculo de luz, mas algo não estava certo. No centro, uma figura apareceu, com um capuz, a mesma figura do vulto, mas agora completamente diferente. "Você nunca saiu desse jogo, Lucas. Este ciclo nunca vai terminar. Você foi escolhido. O sacrifício é seu destino." Lucas sentiu o peso das palavras, mas então algo estranho aconteceu. Ele percebeu que o vulto estava falando sobre uma mentira, uma farsa. Ele olhou para a tela e viu uma sequência de imagens. Ele e Marina, indo do medo para a aceitação. Ele viu Diego, que havia sido mais do que um amigo, mais do que um mero espectador. E ele viu a si mesmo, como se fosse uma versão distorcida, um reflexo distorcido da realidade. "Isso não é real", ele disse, com uma firmeza que ele nunca imaginou ter. "Eu não sou parte desse jogo." De repente, a sala começou a se desfazer, as imagens se tornando borrões, e o vulto desapareceu, como se nunca tivesse existido. Lucas estava de volta à sua casa, sentado na frente de seu computador. A tela estava preta, como se nada tivesse acontecido.
Não havia mais vultos, não havia mais sombra, nada. Apenas o silêncio. Mas então, uma mensagem apareceu na tela. O jogo nunca termina. Você nunca esteve fora dele. Lucas se levantou, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, o engolindo por completo. Ele olhou em volta e foi quando ouviu um som vindo do fundo da casa. Um som familiar. Um clique. A porta de sua casa se fechando. Ele correu até a entrada, mas antes de chegar lá, parou abruptamente. No espelho da entrada, uma figura apareceu. O vulto estava ali, em pé, com um sorriso macabro. Você pensou que estava livre, Lucas? O sacrifício foi só o começo. E então, a luz se apagou. Você que chegou até aqui já percebeu. A única maneira de escapar da ilusão é encarar o medo e enfrentar o desconhecido. E se você pensa que pode deixar isso para trás, bem, quem sabe o que está à espreita nas sombras. Gostou da história? O que você acha que acontece depois? Comente abaixo e compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nesse pesadelo. Mas lembre-se, quem se perde no jogo nunca consegue sair dele.